Terça-feira, 7 de abril, Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. E veja os nossos destaques. A Associação dos Entregadores do Rio Grande do Norte inaugura a primeira base de apoio para os profissionais. Semana S promete movimentar o cenário cultural e econômico do Rio Grande do Norte no próximo mês de maio. Mais de 11 mil contribuintes no Rio Grande do Norte caíram na malha fina do imposto de renda e precisam ficar atentos para evitar problemas futuros. Comissão de Planejamento Urbano é realizada com a aprovação de 2 projetos de lei. E hoje, Dia Mundial da Saúde, a nossa entrevista é com a enfermeira integrativa Luciana Martins. Na pauta, a terapia com injetáveis. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Câmara Repórter, segunda edição. Hoje, no bairro do Alecrim, foi inaugurada a primeira base de apoio aos moto e bike entregadores. O lugar conta com estrutura para acolher aqueles que circulam por toda a cidade, levando pessoas e fazendo entregas. Desiane Moreno tem os detalhes. A rotina intensa de quem vive de entregas nas ruas de Natal ganha um ponto de suporte. A primeira base de apoio voltada para bike entregadores e moto entregadores da capital. Um espaço que chega como reforço para quem enfrenta sol, chuvas e longas jornadas todos os dias. A estrutura foi pensada para oferecer apoio direto à categoria com serviços que ajudam a melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida dos entregadores. O objetivo é dar conforto ao motoboy, ao motogirl, ao motoboy que anda com passageiro também, o cara que faz entrega de bike. Todos os motoboys e motogirls dão um conforto de quê? De cafeteria, dá um conforto de carregar um celular, de tomar um banho. Natal tem hoje cerca de 22 mil entregadores entre ciclistas e motociclistas. Uma categoria que cresce a cada dia e que, até então, não contava com espaço como esse para apoio durante a rotina. Entre os serviços oferecidos estão refeições a preços acessíveis. Segundo os profissionais, a base é uma alternativa mais digna para a categoria, que muitas vezes não consegue desempenhar bem a função devido ao cansaço e nem parar para se alimentar. Sempre que a gente estiver por aqui nessa zona, a gente vai saber, né? Vai lembrar que tem um canto que é ali que a gente pode descansar, fazer uma refeição, né? Pode passar um tempo ali, falar com a família, porque no trânsito muitas vezes a gente não tem, né, isso, né? E a gente para numa rua, muitas vezes ali corre um risco, né, de assalto, chuva, sol constante. E tem no canto desse que a gente possa descansar, tirar um sapato, né, fazer uma ligação para a família é muito importante. Vai ter canto para descansar, estirar o corpo, aguardar pedido na sombra. É muito importante isso aí, que era o dever dos aplicativos, que a gente são uma ponte da venda, de deixar eles mais ricos, né, que já são. E benefício para a gente, zero. A base também terá atenção especial para as mulheres da categoria. As motogirls, além de utilizarem toda a estrutura, também vão participar de aulas de defesa pessoal, reforçando a segurança no dia a dia de trabalho. A gente vai fazer um trabalho com elas para respeito do esporte, né? No esporte de contato, aprender a se defender, defesa pessoal, a ficar mais ligeira, como a gente fala, né? A gente vai dar esse suporte a elas saberem se defender, sair de algum golpe ou alguma coisa assim relacionada ao próprio contato com o homem, o masculino, né? Que já tem muita voz, então a gente não tem muita força para um homem, mas se nós usarmos uma técnica certa, nós sabemos sair de boa. A FEComércio lançou nesta manhã a Semana S, um evento que oferecerá diversas atividades simultâneas e gratuitas, movimentando o cenário cultural e econômico da capital potiguar. O lançamento da Semana S aconteceu no auditório da sede da FEComércio em Lagoa Nova. De acordo com o presidente da entidade, Marcelo Queiroz, em sua edição no Rio Grande do Norte, o evento nacional e gratuito trará uma programação diversificada. Aberta ao público, a Semana S é uma iniciativa que acontece de 9 a 16 de maio e que promete levar ao público saúde, lazer e informação em 9 cidades do Rio Grande do Norte. A programação completa está disponível no site da instituição. A Semana S é um evento que a gente pensou para levar todas as ações desenvolvidas pelo sistema FEComércio, né? FEComércio, SESC, SENAC, que já acontece durante todo o ano dentro das nossas unidades,
continua, mas vamos levar também para a rua, né? Vamos ter eventos no Teatro Sandoval Vanderlei, vamos ter evento no Teatro Riachuelo e também na Arena das Dunas, onde vai ser a grande concentração de todas as ações de esporte, lazer, cultura, a corrida que vai sair de lá. Então são várias ações que serão desenvolvidas, todas as unidades móveis do SESC e SENAC vão estar lá atendendo também a população. Então é uma maneira de levar e mostrar à sociedade as ações que a gente desenvolve no dia a dia nas nossas unidades, para que as pessoas tenham conhecimento e também procurem depois as nossas unidades. Presente no lançamento, o secretário de Empreendedorismo e Inovação de Natal, Arthur Dutra, destacou a importância do evento, que deverá contar com a participação de empresários, trabalhadores do comércio, jornalistas e da comunidade em geral. Mais uma iniciativa incrível do Sistema S, o Sistema Fé Comércio, o presidente Marcelo Queiroz sempre colocando todas as instituições do sistema à disposição da sociedade, o SESC, o SENAC, o Instituto Fé Comércio, enfim, toda a gama de serviços relevantíssimos que a Fé Comércio presta ao povo do Rio Grande do Norte e que com essa Semana S vai ficar mais visível para as pessoas, né? As pessoas vão conhecer mais o que o SESC, o SENAC, por exemplo, e a Fé Comércio já fazem no dia a dia. Então é um momento de muita visibilidade. A Prefeitura de Natal apoia e apoiará da forma que for possível para divulgar cada vez mais, como você bem disse, não só em Natal, mas no Rio Grande do Norte todo, porque a gente entende que a Fé Comércio e tudo, as instituições associadas a ela prestam um grande serviço. E a Semana S, né, 80 anos, a Fé Comércio é 8 décadas de serviço prestado e o cidadão vai poder conhecer melhor e aproveitar a parte de cultura, também desenvolver o empreendedorismo e inovação. Agora, nessa semana tão importante de comemoração desses 80 anos da Fé Comércio. Divergências na declaração do imposto de renda colocaram milhares de potiguares na malha fina em 2025. A situação exige atenção para evitar prejuízos e restrições. O Rio Grande do Norte registra cerca de 11.800 contribuintes na malha fina do imposto de renda à pessoa física em 2025, segundo dados da Receita Federal. A situação acontece quando há divergências entre as informações declaradas pelo contribuinte e os dados enviados por empresas ou outras fontes. Entre os principais motivos estão a omissão de rendimentos, erros no preenchimento, divergências nos informes de rendimentos e deduções indevidas, como despesas médicas sem comprovação ou inclusão incorreta de dependentes. Apesar disso, cair na malha fina não significa punição imediata. O objetivo é alertar o contribuinte para que ele possa corrigir ou justificar as informações. A consulta da situação pode ser feita pouco tempo após o envio da declaração pelo site da Receita Federal. Em casos simples, como erro de digitação, a correção pode ser feita por meio de uma declaração retificadora. No entanto, se as pendências não forem regularizadas, o contribuinte pode receber um auto de infração e ter prazo para se ajustar às exigências. O não cumprimento pode resultar em consequências mais graves, como inscrição em dívida ativa, restrições para obter crédito, impedimentos em concursos públicos e dificuldades para financiamentos. A orientação é conferir todos os dados informados, verificar documentos e, em caso de dúvidas, buscar ajuda especializada para garantir a regularização da situação. A Secretaria Municipal de Natal ampliou a vacinação contra a gripe para novos grupos prioritários. A campanha segue até o dia 30 de maio e tem como objetivo aumentar a proteção contra casos graves da doença. A vacina contra a influenza já está disponível para um número maior de pessoas aqui em Natal. Além de crianças, gestantes, idosos e profissionais da saúde, outros grupos prioritários também já podem se imunizar. Entre eles, professores, pessoas com doenças crônicas, profissionais da segurança, caminhoneiros e pessoas em situação de rua. O município recebeu cerca de 76 mil doses do imunizante atualizado, que ajuda a prevenir casos graves e até óbitos causados pela gripe. Para se vacinar é necessário apresentar o documento de identificação, cartão de vacinação e a comprovação de que faz parte de um dos grupos contemplados. A vacina está disponível nas unidades de saúde e também em pontos extras, como shoppings e no SESI Clínica. A orientação é que quem faz parte do público-alvo procure um dos locais de vacinação e garanta a proteção contra o vírus. Faleceu nesta segunda-feira Milvia Maria Varela de Melo, empresária à frente do tradicional buffet Sônia e Milvia em Natal. Há mais de 40 anos, ela conduzia as operações do negócio com a irmã, Sônia Maria Varela Galvão.
consolidando uma trajetória marcada por excelência e pela contribuição significativa à gastronomia e ao setor de eventos da capital potiguar, reconhecida por seu profissionalismo e dedicação. Deixou um legado que marcou gerações de clientes e parceiros. Dona Mílvia foi sepultada por volta das 18 horas desta terça-feira no cemitério Morada Emaús. Nossa solidariedade à família. E no próximo bloco, as notícias do Legislativo e ainda conheça os chamados semáforos inteligentes que estão sendo instalados na capital potiguar. A gente volta já. Essa é a Melinda, 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure um médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Voltamos com as notícias da Câmara Municipal de Natal. A primeira sessão ordinária desta semana marcou o retorno da vereadora Nina Souza ao Poder Legislativo. Hugo Fernandes traz os detalhes. A sessão ordinária desta terça-feira foi a primeira após o retorno da vereadora Nina Souza ao Legislativo natalense. No pequeno expediente, a parlamentar ressaltou o trabalho que desenvolveu à frente das Sentas. Eu volto feliz porque, afinal de contas, foram 15 meses de muito trabalho e foi importante porque quando nós vereadores, nós somos, de fato, os porta-vozes da população. Nós somos aquele político que as pessoas chegam, falam, dialogam, solicitam demandas. Então, quando você tem a oportunidade de ser secretário, esse seu conhecimento ajuda muito, né? Então, nós conseguimos ter um olhar realmente muito presente, muito forte e construímos em 15 meses um legado na assistência e nós vamos continuar aí acompanhando, muita coisa boa ainda vem pela frente, nós estamos só no início dessa gestão e agora eu volto para cá para continuar os nossos trabalhos, a minha atuação. Eu que ao longo dos 8 anos como vereadora, sempre tive meus mandatos ali como mais propositivos, sempre discutindo os grandes temas da cidade, lutando por pauta importante como geração de emprego e renda, educação, não é? Lutando também pela pessoa com deficiência, pelas mulheres, e é isso, vamos embora, que a gente tem muita coisa para lutar por Natal. Na ordem do dia, os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto que dispõe sobre a possibilidade de empresas adquirirem direitos de dummy rights de praças da cidade. A iniciativa pertence à vereadora Nina Souza. Olha, esse projeto é bem interessante, ele é uma proposta mundial. Uma empresa, ela quer divulgar a marca, então ela contrata provisoriamente ou uma praça, um teatro, um estádio de futebol e insere a marca de forma provisória para poder divulgá-la. E esses valores, ele é revertido para o município. Exemplo disso, você tem aí o teatro, agora o estádio Morumbis. O BIS fez essa articulação com o estádio e está promovendo a marca. Tá? Eu estou dando aqui um exemplo, basicamente, do que a gente está propondo, entendeu? É interessante, é mais uma parceria público-privada, uma tendência, como eu falei há pouco, mundial e que está dando certo e é isso. Também em primeira discussão foi aprovado o projeto que autoriza o Poder Executivo a ofertar curso básico de inglês gratuito a profissionais da cidade envolvidos com turismo. A proposta é do vereador Kleber Fernandes. Natal é uma cidade turística, uma grande referência e o turismo é de fato uma das maiores molas propulsoras da economia e da geração de oportunidades, de emprego, de movimentação econômica da nossa cidade. Todavia, é importante, necessário e fundamental que os profissionais que atuam na área do turismo estejam capacitados para minimamente dar um atendimento digno. E essa capacitação passa pelo ensino, pela aprendizagem da língua inglesa. É uma língua praticamente que universal e que faria uma diferença muito grande na qualidade do atendimento, de maneira que, com a aprovação dessa matéria, o município fica autorizado a promover capacitações e cursos de língua inglesa
voltados para esse público que atua e que trabalha no turismo na cidade do Natal. Isso vai ser um diferencial para Natal, que vai promover um acolhimento e um atendimento com mais qualidade, com mais efetividade, mais hospitalidade aos turistas que aqui frequentam. Outro projeto aprovado em primeira discussão dispõe sobre a acessibilidade digital nos portais da administração pública municipal. A matéria pertence ao vereador Daniel Santiago. Fico muito feliz de ter pautado essa matéria, esse projeto, simbolicamente nesse mês de abril, porque a acessibilidade às pessoas com deficiência, em especial as pessoas com autismo, é a régua do nosso mandato. E com esse projeto tornando lei, que eu acredito que vai tornar, pela acessibilidade do prefeito Paulinho Freire, dá mais acessibilidade a essas pessoas, aos portais, aos sites, às plataformas digitais do município de Natal. Eu tenho certeza que essa inclusão na prática vai fazer total diferença na vida dessas pessoas que têm um transtorno do espectro autista, que tenham essas dificuldades sensoriais, Então, todas essas plataformas com essa lei implantada, elas vão ter que ser adaptadas para esse público autista e, com certeza, um público geral, porque a inclusão ela se faz de uma forma geral, incluindo os autistas e incluindo a pessoa que não tem autismo. Ainda na sessão foi aprovado em segunda discussão o projeto de autoria da vereadora Samanda Alves, que cria o Programa Municipal de Prevenção à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes nas redes sociais, dentro do ambiente escolar. Eu quero agradecer, inclusive, meus colegas vereadores que entenderam a importância do projeto de lei que nós apresentamos e aprovamos hoje na casa, que visa apresentar medidas para a gente enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes nas redes sociais, no âmbito das escolas municipais. A gente trazer as escolas para perto das famílias, para juntos enfrentar esse problema que tem atormentado as famílias, Os adolescentes que antes os pais conseguiam segurar em casa, pensar medidas para que eles não sofressem, não fossem vítimas de violência sexual, mas hoje está nas redes sociais, está no quarto dos adolescentes, e aí esta Câmara Municipal, o Poder Legislativo Municipal, dá uma resposta, dizendo também que se preocupa e apresenta, através do nosso projeto de lei, medidas para a gente enfrentar esse problema tão grave que tem assolado as famílias aqui de Natal. Também na manhã desta terça-feira, a Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Habitação do Legislativo Municipal se reuniu. Um dos projetos apreciados e aprovados na Comissão de Planejamento Urbano institui o Programa de Monitoramento e Proteção da Comunidade Escolar. A matéria do vereador Kleber Fernandes dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeo e som nas dependências das unidades. É uma matéria que tem por objetivo garantir a segurança não só de estudantes, de servidores, de funcionários, de professores e toda a comunidade escolar, à medida que se instalam câmeras com som, áudio e vídeo no ambiente escolar. Nós sabemos que hoje em dia é muito comum práticas de agressão, inclusive da parte de alunos para com professores, e também casos e relatos de estudantes que porventura possam adentrar no ambiente escolar portando alguma arma, portando entorpecentes, materiais ou produtos ilícitos, assim como também o acompanhamento. A prefeitura tem muitas creches, os ICMEIs, onde bebês, crianças muito pequenas frequentam, e também há uma forma de trazer mais segurança para pais e mães quanto à possibilidade de maus tratos, de alguma negligência por parte de algum professor, de algum auxiliar de turma, de algum auxiliar de sala, que porventura possa causar algum questionamento. Então as câmeras vão trazer mais segurança, mais tranquilidade e também facilitar na elucidação de qualquer incidente. Outro projeto aprovado concede prioridade às mães atípicas na contemplação de programas habitacionais de caráter social. O projeto do vereador Herbert Sena teve relatoria do vereador Eribaldo Medeiros. São dois projetos que eu dei a relatoria, uma do vereador Herbert Sena, que dispõe sobre programa habitacional para mães atípicas.
E nossa relatoria foi favorável, tendo em vista que garantiu o direito dessas pessoas, né, nesses programas de governo. A Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Habitação foi concluída com a pauta zerada. 5 projetos de lei foram designados para a relatoria e 2 matérias foram apreciadas e aprovadas. A gente busca zerar a pauta cada reunião, justamente porque quanto mais agilidade nós tivermos, melhor para a população natal. O governo federal anunciou 2 novos aplicativos voltados à educação. Um para leitura de livros digitais e outro para cursos de idiomas. As ferramentas são gratuitas e vão funcionar com acesso pelo gov.br. O Ministério da Educação apresentou 2 novas plataformas digitais que buscam facilitar o acesso ao conhecimento para a população. Uma delas é o Mac Livros, que já está disponível na internet. A ferramenta funciona como uma biblioteca digital, onde o usuário pode alugar um livro por vez gratuitamente pelo período de até 14 dias, com possibilidade de renovação. Assim como em bibliotecas físicas, há limite de exemplares disponíveis. Caso todos estejam emprestados, o leitor pode entrar em uma fila de espera. O acervo inclui desde obras em domínio público até livros contemporâneos de autores brasileiros e internacionais, selecionados por critérios técnicos e com autorização dos direitos autorais. A leitura é feita diretamente na plataforma, que permite ajustes como o tamanho da letra e cor de fundo, tornando a experiência mais acessível. Já o Mac Idiomas ainda será lançado e vai oferecer cursos gratuitos de inglês e espanhol do nível básico ao avançado. Serão cerca de 800 aulas divididas em 6 níveis de aprendizado. O usuário fará um teste inicial para identificar o nível mais adequado. A plataforma também vai contar com exercícios de fixação, atividades interativas, prática de fala e recursos de inteligência artificial para auxiliar no aprendizado. O acesso às 2 ferramentas será feito por meio da conta gov.br, reforçando a proposta de democratizar o acesso à educação digital no país. O assunto agora é mobilidade urbana. Natal vai ganhar semáforos inteligentes com tecnologia adaptativa, capaz de ajustar automaticamente o tempo dos sinais conforme o fluxo. De acordo com a STTU, com a modernização, os motoristas podem ganhar uma redução de 20% no tempo das viagens nos horários de pico. Tarsila Costa. No cruzamento da Avenida Salgado Filho com a Avenida Alberto Silva, sentido Parnamirim, está o semáforo com maior tempo de espera de Natal. De acordo com um levantamento da UFRN, são 2 minutos e 40 segundos até abrir novamente. Os motoristas que trafegam pela via lamentam a demora e elogiam o projeto que prevê a modernização do Parque Semafórico de Natal, garantindo mais agilidade no trânsito e permitindo uma espécie de onda verde, liberando sequencialmente sinais em vias de maior fluxo. De fato vai facilitar muito para o motorista e vai nos ajudar bastante no trânsito, porque a gente fica muito tempo, a gente perde muito tempo esperando ver o semáforo abrir para poder a gente dar prosseguimento. Então, se de fato for acontecer, vai ser uma boa para todos os motoristas. Vai ser muito bom quando isso acontecer, porque isso vai agilizar com certeza o trânsito da nossa cidade, que está precisando muito. A capital potiguar foi contemplada pelo governo federal com um financiamento de 30,5 milhões para a implantação desse modelo, que visa garantir a fluidez, sobretudo nos corredores de transporte público. Ao todo, 197 cruzamentos serão contemplados, sendo 138 com tecnologia adaptativa, capaz de ajustar automaticamente o tempo de sinais conforme o fluxo. Outros 59 serão integrados à central de controle, permitindo ajustes remotos em tempo real. A gente vai fazer agora a manutenção corretiva e preventiva de parte do equipamento que ainda vai permanecer. Eles vão ter uma modernização mínima, mas muito importante, isso é importante porque eles vão receber tecnologia 5G, onde a gente, da central de monitoramento do nosso celular, a equipe técnica do celular, pode ajustar os tempos semafóricos nesses locais mais periféricos, onde o trânsito ainda não está congestionado, né? E
Nos demais locais, assim, na área central da cidade, né, que tem mais uma situação de diminuição da velocidade comercial, a gente vai botar o equipamento totalmente novo, que nós chamamos ele de adaptativo. Né? E o que seria isso? Ele vai fazendo a contagem da via dos carros que estão passando e vai abrindo para um lado ou para o outro, numa melhor situação. Né? E a gente vai designar em certos horários que ele dê mais tempo para um lado e para o outro. Como, por exemplo, se tem um acidente no meio de um quarteirão e ele detecta que houve um congestionamento e os carros não estão podendo passar, ele abre o outro lado para deixar livre, para não atrapalhar um fluxo e dar opção de deslocamento. Né? Além disso, o projeto inclui 483 pontos de coleta de dados por videodetecção, que irão monitorar o volume de tráfego, e a instalação de 398 botoeiras sonoras para pedestres, ampliando a acessibilidade e segurança nas travessias. Essa tecnologia, ela também vai ter câmeras nos locais de maior fluxo de pedestres, por exemplo, a Avenida Rio Branco, ali a Nevaldo Rocha, perto ali do Shopping Midway, né? Que elas vão detectar acúmulo de pedestres nas faixas, onde tem semáforo. E ele vai ser também um componente, que isso aí é uma tecnologia nova que Natal está fazendo, né? São raras as cidades que têm essa tecnologia, no Nordeste vai ser a primeira cidade, não é? Que ele vai detectar o acúmulo de pedestre e também vai orientar a abertura do semáforo também, incluindo a necessidade do pedestre atravessar. Né? Então, isso é um dado muito importante, principalmente nos corredores da Salgado Filho, Salgado Filho, da Fonseca, Prudente Moraes, Romualdo Galvão, Jaguarari, São José e suas transversais, além das áreas da Petrópolis, Rio Branco, vão receber esse equipamento. O secretário adjunto de Trânsito, Walter Pedro, explica que o sistema terá fases de implantação de acordo com a liberação dos recursos do governo federal. A gente pretende começar ainda no mês de maio, não é, a parte de manutenção preventiva e corretiva para preparar os equipamentos que vão ser aproveitados, não é? E a partir do segundo semestre, meados do segundo semestre, a depender da liberação, começar a liberar o financiamento, já botando os semáforos adaptativos. O Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal, está com inscrições abertas para uma pesquisa que busca entender a relação entre disfunção na mandíbula e sintomas auditivos. O repórter Pedro Araújo tem mais informações. A pesquisa é desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e investiga a possível relação entre a disfunção temporomandibular, conhecida como DTM, e o zumbido no ouvido. A condição pode causar dor na mandíbula, nas têmporas e na região do ouvido, além de sintomas como dor de cabeça, desconforto no pescoço e alterações auditivas. Os pesquisadores observam que muitas pessoas com o DTM também relatam sensação de ouvido tampado, tontura, dificuldade auditiva e zumbido, que levanta a hipótese de uma conexão entre a musculatura da mandíbula e o sistema auditivo. Os voluntários passaram por 2 avaliações clínicas com duração de cerca de 1 hora cada, realizadas no Hospital Universitário Onofre Lopes ou no Departamento de Fisioterapia da UFRN. Na primeira etapa serão aplicados questionários sobre dor, zumbido e qualidade de vida, além de uma avaliação clínica da DTM. No segundo encontro será feita uma análise física mais detalhada, incluindo a influência da musculatura da cabeça e do pescoço. Além de contribuir com a pesquisa, os participantes receberão orientações para o controle da dor e do zumbido, além de uma cartilha com informações terapêuticas. Podem participar pessoas entre 18 e 65 anos que apresentem dor na região da mandíbula, ouvido ou têmporas há pelo menos 3 meses e que também relatem zumbido. O recrutamento segue até o dia 30 de abril e as inscrições devem ser feitas por meio de um formulário online disponibilizado pelos pesquisadores. E vamos de esporte. Hoje tem clássico decisivo na Arena das Dunas. ABC e América se enfrentam pela Copa do Nordeste. A Secretaria de Mobilidade Urbana montou uma operação especial de trânsito no entorno do estádio durante a realização do jogo. O jogo entre América e ABC pela Copa do Nordeste começa às 7 da noite, justamente no horário de pico, o que deve aumentar ainda mais o fluxo de veículos no entorno da Arena das Dunas.
Para evitar transtornos, a STTU vai reforçar a presença de agentes em pontos estratégicos, atuando na organização do trânsito, na orientação dos pedestres e na fiscalização de estacionamentos irregulares. A recomendação é que os motoristas que não vão ao estádio evitem a região e utilizem rotas alternativas, como as avenidas Jaguarari, São José, Rui Barbosa e Xavier da Silveira. Já para os torcedores, a orientação é sair com antecedência e seguir a sinalização e as instruções dos agentes para garantir, assim, maior fluidez e segurança no trânsito. E antes de seguir para o nosso próximo bloco, a gente fala do 7 de abril, quando é celebrado o Dia do Jornalista, o profissional que informa pela TV, pelo impresso, via rádio e pela internet. Um trabalho incansável e diário, apurando e contando histórias que podem até mesmo transformar a sociedade. São os defensores da democracia e da liberdade, principalmente os que levam informação de qualidade, com ética e responsabilidade, além de verdade. Informação não é opinião, não é a escolha de um lado. Credibilidade não é audiência. A todos os meus colegas jornalistas formados, o meu aplauso. Aos meus companheiros desta TV Câmara, em especial, meu agradecimento pela dedicação e profissionalismo com que atuam para levar a toda a população as notícias do Legislativo Potiguar. E no próximo bloco, marcando o Dia Mundial da Saúde, uma entrevista com uma enfermeira, Luciana Martins. A gente volta daqui a pouquinho. Essa é a Melinda. 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta e neste Dia Mundial da Saúde, claro, o nosso papo não podia ser outro, além de saúde. E para isso, a nossa convidada de hoje é a enfermeira Luciana Martins, para falar sobre assuntos que vão despertar a sua curiosidade. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, Simone. Muito obrigada por estar aqui, por esse convite e falar de um tema, né, que faz parte do meu dia a dia, que é saúde. Pois é, eu já vou começar tirando uma dúvida, que inclusive é uma dúvida minha, tá, Luciana? Hoje em dia a gente fala muito em saúde e fala sobre saúde integrativa. Profissional tal pratica medicina integrativa. O que é isso? Então, a saúde integrativa, a medicina integrativa, como o próprio nome diz, ela integra. Ela chega integrando práticas complementares que vão enriquecer mais a teoria médica, o embasamento científico. Então, não é nada que aconteça de forma separada, eles caminham juntos. Então, hoje a gente tem um médico que tem toda a sua base técnica científica bem estruturada e junto com as terapias complementares, como laser, como ozônio, como outros meios, né, vão agregar a isso, trazendo o quê? Menos medicamento e mais recuperação para o paciente. Luciana, a gente também tem acompanhado uma grande evolução com relação a tratamentos justamente que enxergam esse paciente de uma maneira mais global. Mas eu não posso deixar de abordar com você esse assunto com relação às terapias injetáveis. Sim. A gente ouve muito também falar sobre os injetáveis. Para mim, injetável era só ir num posto, no hospital, tomar uma injeção e pronto. Mas hoje em dia isso teve uma grande modernização. Qual o benefício dessas terapias injetáveis e o que elas são? Sim, as terapias injetáveis, né, assim como essas outras terapias complementares que eu falei, é uma forma do paciente conseguir ter acesso de forma mais rápida
e com uma absorção mais direcionada, que a gente chama de biodisponibilidade. Então, quando a gente toma uma medicação ou uma vitamina via oral, ainda tem que ter o processo de absorção no intestino. Às vezes a pessoa tem alguma disfunção, alguma desbiose, algum problema que afeta esse processo de absorção 100% desse produto. Então, a via injetável, ela chegou de forma mais eficaz para trazer esse aporte nutricional maior. Então, um paciente em pré-operatório, em pós-operatório, um paciente queimado, um paciente que esteja passando por alguma disfunção, até problemas de depressão, Alzheimer, ansiedade severa, tudo isso aí, pela via injetável, a gente consegue fornecer uma maior biodisponibilidade desses ativos, que são vitaminas, antioxidantes, né, que vão trazer mais um processo de recuperação mais rápido para o paciente. Dentro desses injetáveis, eu acho que o que eu mais conhecia, talvez o mais comum, fosse a reposição de ferro. Sim. Mas eu sei também que, por exemplo, algo que nós diariamente ignoramos é que o ser humano ele vai perdendo vitaminas à medida que envelhece. A quantidade de vitaminas que a gente assimila ou que já possui naturalmente, elas se perdem ao longo do tempo. Tem como recuperar isso com injetáveis e que tipo de reposição pode ser feita? Então, o carro-chefe, né, é o ferro, é a reposição de ferro, as mulheres grávidas, os idosos, os pacientes que estão em pré e pós-operatório, né, já fazem uso dessa terapia de forma mais corriqueira. A gente tem outras vitaminas e outros ativos que chegam complementando. Um deles é o complexo B, a vitamina B12, que também é carro-chefe. Hoje em dia muitas pessoas dosam a B12 e acham que seja só dosar a B12 que traz um resultado. A gente tem também um composto de vitaminas lipossolúveis, que é a DEC, vitamina A, D, E e K, que também trazem uma reposição suficiente para restaurar uma pessoa nesse estado de saúde que ela está passando por um momento, por uma transição. E sim, é possível com essas vitaminas básicas. Às vezes não precisa ir nada tão avançado, não precisa de protocolos tão bem elaborados para a gente devolver energia, disposição, vitalidade. Para as mulheres, agora um tema que está em alta, mulher 40 mais, não, eu já ia perguntar, menopausa. Mulher na menopausa parece de tudo, tudo. Os injetáveis também podem ajudar nessa fase? Sim. E na menopausa, né, a mulher está passando por uma variação hormonal. Então, quando tudo começa, né, na perimenopausa, que são 5 anos antes, até chegar lá, eu também estou inserida nesse contexto. Então, existem os antioxidantes. Aí é quando vem a coenzima Q10, que muitas pessoas já fazem uso via oral. E às vezes diz, eu tomo a coenzima Q10 há muito tempo e não vejo resultado. Por quê? Porque é essa biodisponibilidade. Então, pode ser que intramuscular a gente consiga um resultado melhor. Tem o NAC, que é a N-acetilcisteína, que também tem um resultado anti-inflamatório no corpo. Existe um outro que é o queridinho das ginecologistas, que é o Cronic, que ele tem uma ação, que ele tem resveratrol, tocoferol, que faz com que essa mulher ela desinflame mais e, com isso, consiga ter uma qualidade de vida melhor. Falando em injetáveis, é claro que eu não posso terminar nossa entrevista sem falar num assunto que é da moda. O super injetável aí, que é utilizado para perda de peso. Todo mundo, quando encontra alguém na rua agora que percebe uma perda de peso nítida, diz, está tomando tal coisa. E realmente, dificilmente hoje você encontra uma pessoa que não esteja fazendo uso. Entra também dentro desse espectro dos injetáveis? Sim, muitas pessoas, maioria das clínicas, né, que trabalham com injetáveis, eles possuem sim o Mounjaro, Tirzepatida, Semaglutida, qualquer um dessa família. E aí a gente já deixa um alerta, aproveitando a temática, né, o Dia Mundial da Saúde, de que não adquirir medicamentos de forma indiscriminada, em qualquer local, sem um parecer, sem uma prescrição médica. É muito importante que ver o emagrecimento não apenas como estética, mas como um resultado de saúde, de bem-estar, né, de recuperação como um todo. Muitas vezes a pessoa está se sentindo fadigado, inflamado, está acima do peso. 5 quilos faz diferença.
diferença. Com então, toda certeza. marca seu endócrino, marca seu nutrólogo, vai na nutricionista, né? Eu, como enfermeira integrativa, também consigo contribuir bastante com isso. E a gente vai fazer uma análise desse exame, conseguir integrar esse paciente num programa de emagrecimento seguro. E para isso, muitas vezes, está fazendo uso de uma medicação para emagrecer, às vezes precisa de um complexo B, precisa de uma reposição de zinco, de magnésio, de ferro, propriamente dito, e aí precisa realmente de um especialista. Falando em especialista, falando em segurança, você idealizou justamente um local onde há segurança para aplicação desses injetáveis, das chamadas infusões também, tudo com uma prática de especialista. Você é especialista nisso e com suporte médico que é necessário, adequado e caminha ali junto, que é justamente a Curale. Fala um pouquinho do que você pensou, o que você entrega para as pessoas com a Curale. Então, a Curale é uma clínica de saúde integrativa, onde o nosso maior objetivo é fornecer ao paciente cuidado, segurança e bem-estar. Então, quando eu falo de cuidado, é esse cuidado mesmo de acolhimento, que muitas vezes a pessoa está passando por um processo de doença que, né, desestabiliza. Então, lá, eu como enfermeira, médicos, fisioterapeuta, nutricionista, montamos uma equipe multidisciplinar com o objetivo de ofertar esse cuidado. Em paralelo a isso, a segurança. A biossegurança que, assim, não adianta apenas a gente fazer uso de uma medicação ou de uma vitamina de qualquer jeito. Então, como isso é armazenado, todo o protocolo de enfermagem, todo o processo de segurança que está em torno dessa infusão. E também a questão da segurança do paciente de que está adquirindo um produto em uma clínica que tem toda uma certificação de laboratórios. Vigilância, certificação, todo... Exato, a questão de certificações, isso é muito importante. Luciana, você ainda tem uma característica bem interessante, que você é a primeira enfermeira que também é tricologista. Sim. Que justamente a gente falou da tiserpartida, cuja um dos efeitos colaterais às vezes é a perda capilar. Então, como que atua uma enfermeira tricologista dentro desse sentido? Então, a tricologia, ela tocou no meu coração. Como enfermeira dermatológica, né, eu fiz pós-graduação em enfermagem dermatológica e cada vez estudando mais sobre a pele, sobre o processo de cicatrização, eu caí, né, com muitos pacientes na mão, me vi nas mãos com pessoas que faziam implante capilar e que precisavam de cuidados. E aí eu fui estudar um pouquinho mais e me subespecializei como enfermeira tricologista. Então, hoje a tricologia ela vem sendo muito procurada. E essa procura muito grande, muitas vezes, é porque as pessoas têm baixa de vitamina, tem a questão da hipovitaminose por N fatores, por excesso de trabalho, pela rotina exaustiva. Sim. E também alimentação desregrada e, ao mesmo tempo, esses emagrecedores, que são bons porque deixam a gente bonito, né? Mais magrinho, mais slim, mas em compensação tem uma queda de cabelo, tem um efeito. E aí a gente, junto com terapias complementares, dentro do meu consultório de tricologia, eu faço uso da laser terapia, do ozônio, de mesclas, né, de ativos que são de vitaminas e antioxidantes, que vão favorecer esse crescimento capilar de forma mais saudável e segura. Muito bacana. Olha, eu conversei aqui com uma enfermeira expert em injetáveis, infusões, a única enfermeira tricologista aqui de Natal, e falando sobre assuntos importantes, principalmente neste Dia Mundial da Saúde. Luciana, muito obrigada pela entrevista. Espero que a gente converse em outras oportunidades. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade nesse dia tão importante que é o Dia Mundial da Saúde. Olha, e eu vou ficando por aqui. O Câmara Repórter, segunda edição, só volta amanhã. Mas antes, você pode se manter informado com Câmara Repórter, primeira edição. Até!